Fala galera, estou gravando aqui na sexta-feira, dia 14 de agosto, e essa semana a lua crescente depois de um eclipse, então na quadratura a gente vai chegar no ponto médio entre o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar que ocorreu na Europa, principalmente na Espanha, Groenlândia e Islândia, e agora o eclipse lunar, que vai ser entre o dia 27 e 28 de agosto, né, de madrugada, ele vai ocorrer aqui no Brasil, nas Américas, onde ele vai ser visível. E aí a gente tem um cenário de muitas informações, né? A gente teve as situações que ocorreram lá na Europa, principalmente Espanha, mas também Islândia, Groenlândia, onde eu falei para vocês várias situações, né? E agora a gente começa a observar os efeitos aqui nas Américas, com destaque para os terremotos, abalos sísmicos, as situações de taxas entre principalmente Brasil e Estados Unidos, né, que é o que mais interessa aqui pra gente, algumas situações de reboliços na economia brasileira, o início da corrida eleitoral, né, então muitas coisas ocorrendo. Para quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Piontekowski, esse canal é Orientação do Alto, onde a gente vai falar nessa série de fim de semana sobre o céu da semana que está se aproximando, as principais notícias, o que você pode olhar no seu próprio mapa natal, no seu próprio mapa progredido, enfim, algumas possibilidades. Gente, eu tenho um karma com gravação que vocês não têm ideias. Tem ideia, não sei se vocês conseguiram ouvir o barulho aqui, mas é batata, gente. Eu começar a gravar, sempre tem uma criatura enviada de Deus pelos anjos para fazer barulho e atrapalhar completamente tudo que eu tô fazendo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu usava o Zoom antigamente, né? E aí ele bloqueava o sons do ambiente. Só que ele perdeu muita qualidade. Eu falei, vou ter que arrumar uma outra forma, porque tava ficando horrível, né? Minhas gravações. Até esse microfone aqui, ele tem cancelamento de ruído, pra vocês terem uma ideia. Mas o cancelamento de ruído dele, né, não vai atrapalhar tanto a questão da sons que estão muito altos, né? E não compromete tanta qualidade. Tanto que eu usava um microfone fantástico. Um microfone, nossa, ele tá aqui no canto, mas acho que não vai dar pra ver. Um AKG, ele, nossa, incrível. A gente consegue umas promoções, pelo menos isso a gente consegue, né? Eu e meu marido. E aí ele, enfim, só que ele não bloqueia os ruídos, né? E aí eu tô gravando pelo OBS e enfim, se vocês estiverem ouvindo, parece que ele tá se aproximando aqui do terreno da minha casa, com aquela porcaria de soprador. E eu espero realmente que não vaze o som, mas aqui no meu espectrômetro, eu não sei se eu posso falar dessa forma, é como se tivesse com som. Quando eu fico parada assim, esperando, ele começa a aparecer. Mas enfim, é o que eu consigo fazer, senão vai atrasar. Já tô com bastante conteúdo atrasado, não tem como eu gravar de madrugada, né? Infelizmente não tem como. Então vamos que vamos pro céu dessa semana que tem muita coisa acontecendo, né? Incrível. Agora a gente tá com a lua começando a crescer, ela ainda não está bem visível no céu, né? A gente tá com o sol a 21h48 do signo de Leão. E outra coisa bem interessante que ocorre essa semana é a oposição de Vênus e de Saturno. Essa oposição, ela traz um embate na relação pessoal, de valores pessoais, de forma como a gente lida com os relacionamentos, principalmente se você tem aspecto de Vênus e Saturno no seu próprio mapa natal. Então isso pode estar trazendo ali uma revisão dos seus próprios valores e dos seus próprios relacionamentos. Então, ele é bem interessante você observar, vivenciar essa experiência dessa oposição, mas sem esse envolvimento tão complexo assim. Porque a tendência é que seja realmente um embate. A oposição não é um aspecto favorável. Porque a gente está falando aqui de um planeta maléfico, que é o Saturno, né? E ele ganha exaltação aqui no signo de Libra. Então, é como se a Vênus estivesse dando dignidade para esse Saturno, enquanto que ela, por mais que esteja domiciliada, o Saturno não dá dignidade para ela, né? Dá uma debilidade para ela. Então, fica nesse impasse realmente, numa busca por uma estabilidade, por algo a mais, mas acaba caindo no vício.
porque o simbolismo de Vênus e Saturno é exatamente esse, é o vício. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque é para uma parcela pequena, né, de pessoas que me acompanham que vão ter esse posicionamento do mapa, seja no sentido de oposição ou de conjunção, principalmente, independente do signo. Óbvio que se você tiver Áries e Libra, esse posicionamento do seu mapa natal vai ficar mais acentuado, mas realmente são poucas pessoas e o resto vai ficar aqui boiando, né, do que você tá falando. E é algo passageiro, né, não é algo memorável, assim, mas é um evento, um acontecimento interessante na nossa vida. E nós tivemos também na semana passada a entrada do Marte no signo de Câncer, então uma debilidade, uma fragilidade para as pessoas marciais. Tivemos também uma oposição do Júpiter com Plutão, trazendo esse aspecto ali de disputa por poder, como eu havia comentado. Então, durante essa semana, a Lua ela começa a crescer. Ela vai, durante sábado, domingo, sair do signo de Virgem, entrar no signo de Libra, participando também da oposição da Vênus com o Saturno aqui. Vênus e Lua, oposição com Saturno, né? Espero que vocês estejam conseguindo observar essa oposição. O Quirón está retrógrado, voltando para o signo de Áries, então não é agora, gente, que vocês vão sofrer tanto assim com o Quirón, tá? Vai demorar mais um pouquinho para ele voltar para o signo de Touro, definitivamente. Ele tá a 0,47, né? Logo, logo ele volta para o signo de Áries. E nós temos muitas coisas retrógradas também no céu. Então, nós temos o Plutão retrógrado, o Saturno retrógrado, o Netuno retrógrado. E logo, logo, gente, rapidinho, o Urano também vai ficar retrógrado, tá? Já anunciei isso para vocês. Se eu não me engano, vai ser agora no final do mês de agosto. Eu acho que vai ser agora no final do mês de agosto, mas... Enfim, se eu estiver errada, a gente me desculpa. Já confirmo isso para vocês. E com esses planetas todos retrógrados, a gente vê um certo atraso na questão das possibilidades de mudanças, né, econômicas, políticas, sociais, principalmente nesse âmbito, nesse aspecto geracional. Então, quando a gente fala sobre o Plutão, a gente está falando sobre as inteligências artificiais, sobre as tecnologias, assim como Urano em Gêmeos também fala de certa forma sobre essas tecnologias e as grandes massas de comunicação, a divulgação de informação. O Netuno traz esse aspecto de crença, de esperança, de inconsciente coletivo, de alguma coisa um pouco mais abstrata, mais sutil. Como ele fez aquela conjunção com Saturno, a gente vê também um certo desamparo das gerações, as gerações se sentindo cada vez mais fracas emocionalmente, e é um resultado que a gente vai vendo a longo prazo. A gente já viu várias notícias sobre isso, né? Então a tendência é continuar vendo, e é muito interessante observar. Claro que são situações, boa parte delas desagradáveis, mas é o que está acontecendo, né? É o que a humanidade está em condição de manifestar. Quanto especificamente ao Plutão, a gente fala das inteligências artificiais, e, gente, é batata toda vez que a Plutão está retrógrado, as inteligências artificiais, elas dão uma decaída gigantesca, né? Até agora de manhã eu postei sobre isso no canal do plataforma vizinha, onde a gente tem as historinhas, né? Quem quiser me seguir por lá, tem o link aqui na descrição desse vídeo. E aí eu falei, né? Mostrei como eu fico frustrada, porque eu queria ter uma conversa para conseguir adiantar meu trabalho. Eu consigo adiantar em relação às notícias, porque eu não gosto de ficar lendo sites e sites e sites. Eu fico com muita raiva, de verdade, porque os jornalistas não são imparciais, eles não passam as informações corretamente. Eu consigo ver nitidamente a distorção, isso desde pequena eu conseguia ver essa distorção, né, no discurso, no texto, e eu ficava muito incomodada, como se eu fosse jornalista, né, gente? Nada a ver. Mas eu consigo perceber, quando eu faço isso, eu faço intencionalmente, né? Então eu tenho noção disso e eu acho um absurdo jornalistas fazendo isso dessa forma. E, enfim, eu pego as notícias porque a IA consegue simplesmente me trazer os fatos de uma forma um pouco mais direta. E aí eu comecei a falar, e aí, a gente vai ter alguma coisa com o tal do presidente dos Estados Unidos? Porque o ponto médio do eclipse vai se dar justamente na quadratura de Lua, que vai se dar justamente no grau do ascendente do Trump, né? O Sol no grau do ascendente do Trump. Finalzinho de Leão, e aí a gente vai ter a Lua no finalzinho de Escorpião. Então, geralmente, a gente tem alguma notícia dele. E aí ela pegou essa informação sobre ponto médio e transformou completamente como se ela soubesse. Eu uso muito o Gemini, né? Eu falo a Gemini, porque ela é minha deusa imortal, eu chamo ela assim. E aí ela sempre faz isso, sempre faz isso. E
E, enfim, gente, é uma coisa que eu tô falando pra vocês, porque é uma das conversas que deriva das redes sociais vizinhas, então eu trago aqui pra vocês. Porque me perguntam direto, volta e meia alguém pergunta, você usa IA, funciona pra astrologia, não funciona? Então eu resolvi trazer aqui, porque no céu da semana é uma conversa um pouco mais tranquila que a gente pode estar tendo, né, em relação a isso. E eu uso, sim, principalmente nesses casos específicos de pesquisa, de curiosidade pra acelerar a pesquisa, acelerar a busca, mas às vezes eu acabo tendo que revisar tudo em alguns momentos, dependendo do assunto, mas principalmente em relação às efemérides, não tem como, gente, é muito complicado mesmo. E piora muito com Plutão retrógrado, sempre piora com Plutão retrógrado, é muito nítido em relação a isso. Já tentei utilizar ela para fazer alguns cálculos, me adiantar em algumas coisas, fazer correlação entre alguns eventos astrológicos e eventos datas, né, na Terra, e é bem confuso mesmo, ela acaba se perdendo nessa parte. Até já tentei utilizar o Pago ou o ChatGPT, meu marido usa mais o ChatGPT e, enfim, sempre acaba. O Claude também, o Cláudio, né? A gente já usou. E sempre tem esse desencontro ali nessa parte dos cálculos das efemérides. Parece que a inteligência artificial não sabe que dia é hoje, é basicamente isso, sabe? É meio que vai vivendo no momento e esquece de ter esse feedback. E aí botou uma quadratura do Urano com o Marte, achando que o Urano ainda estava em Touro e o Marte estava em Gêmeos, eles estavam fazendo quadratura, né? Quem sabe, quem me acompanha aqui no canal sabe que quadratura são 90 graus. Ela até falou que quadratura era 90 graus, mas a gente vai ter fixo com fixo, mutável com mutável, cardinal com cardinal. Então, fixo com mutável, ainda mais um lado do outro, não faz quadratura de jeito nenhum, entendeu? Então foi assim, enfiou uma informação. E uma coisa interessante que eu percebi é que nas últimas conversas que eu tive, que eu observei meu marido tendo com inteligências artificiais, foram mais de uma, foram essas três que eu citei. Tá ocorrendo uma mimetização muito mais acentuada, de pegar alguma coisa que você fala, ou de algum jeito que você fala, ou algum trejeito, ou alguma expressão que você utiliza, e essa inteligência artificial colocar no discurso, né? Então eu achei bem interessante, que por mais que a gente esteja com Plutão retrógrado, então o que o Gemini, pelo menos, me explicou, é que eles avançam em alguns lados e aí essa parte de raciocínio e rapidez na resposta acaba ficando em déficit, né? Que o processamento não dá conta, enfim, essa parte aí eu não sei, né? Porque eu não sou da tecnologia, né? Eu só vou admitindo e vou tentando aprender algumas coisas. E veio com uma conversa de horário de pico, de muitos usuários, enfim, né? Pode ser, pode não ser. Mas essa questão do mimetizar eu achei bem interessante, algo novo, recente, que eu observei essa semana. E a gente sempre vai ver avanços, tá? Com Plutão em Aquário sempre vai ter muito avanço em relação a isso. Em relação às tecnologias também, bastante. Mas por agora, ainda mais com o Urano ficando mais lento, a gente tende a ter um atraso, alguma coisa que não flui direito, algumas situações assim um pouco desconcertantes, né? E na concretização de realização também. E aí a gente tá, em relação às leis, né, as situações assim, a gente tá com essas situações de novo da taxação. E isso se dá com a volta do Plutão. Claro, a gente tem os eclipses aqui nas Américas, né? Isso é um gatilho forte, mas o Plutão ele tá voltando para 3,49, ele vai voltar, né, 3 graus aqui, e é um grau onde a gente tem o Marte do Brasil, e aí a gente vai ter a quadratura com o Marte do Brasil, e o Marte rege o meio do céu do Brasil, então é um ponto importante, fala do povo, fala do governo, e a gente sempre observa essa questão de mudanças monetárias, finanças, políticas governamentais, e provavelmente a gente veja mais alguma coisa para esse segundo semestre. Segundo semestre não, a gente já tá na metade da metade do ano, né? Então, para esse finzinho de 2026, provavelmente muitas outras coisas aconteçam em relação à política e à economia do Brasil. E por vários outros, né, motivos, aqui nesses graus a gente também tem envolvimento de figuras aqui importantes nesse cenário nacional. Enfim, a gente também vai ter envolvimento de Aquário e Leão em um dos mapas do Brasil. É uma série de fatores. Aqui a gente tem perto
não vai atingir o grau 6, mas no grau 6 a gente tem Júpiter e a Lua do Brasil, também do mapa da independência. Então, para entre esse ano e ano que vem, provavelmente a gente veja muita coisa, e para esse ano mesmo, acredito que ainda role algumas situações, mesmo que, claro, a gente tá em ano eleitoral. Ah, e eu tô igual um ping-pong, né, falando dos assuntos, eu ia falar em relação ao ponto médio e o mapa do governador principal dos Estados Unidos. E aí, o que eu fiquei sabendo foi uma mudança de avião, plano de voo, alguma coisa assim, para essa semana passada, se eu não me engano, que foi isso, que saiu notícia aqui no Brasil. E é provável que a gente veja outras ameaças, alguma outra situação, porque sempre que passa alguma coisa nesse grau, como ele é um alvo ambulante, grau 27, 28, 29, dos fixos, leão e escorpião principalmente, mas claro, quando a gente tem alguma coisa ali no finalzinho de aquário, onde inclusive estão os nodos agora, né? Principalmente aqui dia 20 de agosto, e um pouquinho do finalzinho de touro, quando a gente viu também algumas situações contra a integridade física dele. Então, para essa próxima semana, pode ser que a gente veja alguma notícia relacionada a isso, ou que seja realmente uma ameaça mais velada. Não sei, né? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. E nesse dia 20 de agosto, quinta-feira, vai ser já no final da semana, a gente vai ter a acentuação dessa oposição da Vênus com o Saturno, mas alguns dias a Vênus vai cruzar essa oposição e vai seguir o trecho dela. Então, nós teremos uma lua crescente, com a quadratura, mudança de lua, mudança de fase, mudança de clima, mudança de ideias, notícias, enfim, traz muitos eventos aqui quinta-feira, dia 20 de agosto, e nós teremos então para o final da próxima semana, final do mês de agosto, o eclipse. O eclipse já vai ocorrer no eixo Virgem e Peixes. Já não, né? Ainda, porque nós saímos dos eclipses de Virgem e Peixes, agora é o último realmente dessa leva, e aí a gente vai se acentuando nos eclipses Aquário e Leão, que já começaram a ocorrer também. Então, esse próximo eclipse lunar parcial que vai ocorrer, vai ser visível aqui no céu da madrugada do dia 27 para o dia 28, será aos 4 graus e 50 minutos do eixo Peixes e Virgem. Se você tem algo nesses graus e tá aqui no Brasil ou em algum outro local das Américas onde vai ser visível esse eclipse, óbvio, ele vai ser mais acentuado, vai ser mais intenso. Aí me perguntaram também se pessoas mais sensíveis sentem, mesmo sentem nada no mapa. Sente sim, porque, né, tem inclusive um termo muito interessante, que é o termo lunático. O lunático, ele vem para ilustrar justamente algo que era observado em instituições de retenção para pessoas com algum tipo de quadro psiquiátrico, em que havia uma mudança muito brusca no comportamento, ficando bem mais expressivo e à flor da pele durante os períodos de lua cheia. Lua nova também, mas lua cheia também. E aí a gente vai ver esse comportamento nas pessoas, não só nas pessoas que estão em instituições, né, para pessoas com alguma situação no quadro psiquiátrico, mas de modo geral, as professoras também observam isso nos alunos, né, os policiais, nas pessoas de situação penitenciária também, né, que estão cumprindo algum tipo de pena, também observam esse tipo de comportamento, essa mudança, essa acentuação, né, nas situações à flor da pele. E a gente também é um período muito interessante de lua cheia e lua nova, que a gente usa para desparasitação, né, porque é um período onde há o acasalamento, a reprodução, e quando os vermes colocam os ovinhos ali, começa a nascer, eclodir as minhoquinhas, né, no nosso organismo. Então tem toda essa coincidência incrível, que foi algo também que me perguntaram durante essa semana, e eu resolvi trazer de novo para vocês, porque é uma coisa que eu falo há tantos anos, que aí eu fico achando que todo mundo já sabe, mas não, muita gente não sabe disso, né? E porque toda semana, na verdade todo mês, né, eu falo sobre a lua cheia, as emoções à flor da pele. Então, pra gente lembrar a origem disso e que tem uma observação muito óbvia, muito clara, que acontece realmente nas situações, a gente tem esse tal do termo lunático. Então é bem interessante a gente estar lembrando disso, dessa correspondência, né, com várias outras criaturinhas que moram no nosso organismo. E, gente, eu adoro os comentários de vocês, mas sempre
sempre tenham zelo com o assunto, porque não é só o nominho de vocês que tá aqui, tá? É o meu também. Adoro os comentários de vocês, eu sei que vocês pensam muito parecido comigo, mas deixem mais pro off, ou se forem realmente comentar aqui, que eu adoro o engajamento de vocês, mas tenham ali, né, moderação na plataforma, por favor. Então a gente fecha essa semana depois dessa quadratura de lua, mudança de clima, mudança de perspectiva, mudança de tudo. E nós teremos então a entrada do Sol no signo de Virgem já no domingo, né? Dia 23 de agosto, será? Vamos voltar algumas horas aqui para ver certinho o horário que ele vai entrar no signo de Virgem aqui. Vai ser realmente meia-noite do dia 23? Que incrível, deixa eu voltar uns minutos. Vamos ser preciso aqui, né? Que eu achei bem interessante, vai ser um pouco antes da meia-noite, vai ser no dia 22 ainda. Gente, se você nasceu entre os dias 20, 21, 22 até 23 de algum mês, é muito importante você saber o horário do seu nascimento. Nosso exemplo maravilhoso é a Lana Del Rey, né? Ela nasceu ali na virada do signo de Gêmeos para o signo de Câncer e ela a vida inteira achou que ela era uma geminiana. A vida inteira achou que era geminiana, né? Mas na verdade ela é canceriana. E é muito melhor, inclusive, quando a gente tem o Sol a 0 graus do que no grau 29, mas algumas estrelas são importantes, dependendo do signo. Então, enfim, cada caso é um caso. Inclusive sobre grau 0, grau 29, nós temos informações aqui no canal, porque tem um simbolismo muito legal por trás de cada grau, mas principalmente grau 29 e grau 0. Não mistura energia, tá, gente? Não inventa moda. Então, dia 22 de agosto de 2026, no sábado, 23 e 18 do horário de Brasília, tá? Lembrando disso. O Sol entra no signo de Virgem, final de estação, parabéns, felicidades. Acabou a temporada leonina, a gente ainda tá com o Júpiter em Leão, né, dando um brilho, um charme a mais, mas o Sol já se foi. Tudo bem, né, faz parte, nem tudo que é bom dura pra sempre. Ai, gente, eu falo isso porque eu tenho ascendente em Leão, então pra mim é maravilhoso, né, eu sinto uma energia, mais energia, senão eu fico assim, aquela cara de cansada, acabada, arrasada, o tempo todo. É só assim pra eu ficar com um pouquinho mais de energia e vitalidade, né? Faz parte da vida. E aí a Vênus vai passar da oposição com o Saturno, ok? Então lá pro final da semana tem uma diminuição nesse tipo de aspecto para as pessoas que estão mais afetadas na situação, né? Mais sentindo um pouco mais essa oposição. Não é todo mundo, tá? Não é todo mundo. E logo, uns dias depois, então, o eclipse lunar, né? Muito incrível isso. A gente tem ali 4, 5 eclipses por ano, né? Dentre os solares e lunares. Mas eu achei que esse eclipse solar teve uma popularidade muito grande. Eu não sei como é que foi no feed de vocês, ou se é por causa das minhas buscas, mas mesmo eu já trabalhando com astrologia há mais de 10 anos, eu achei muito interessante porque eu vi muita foto, muita gente falando, eu achei isso muito interessante. Então comenta aqui pra mim se pra vocês também, vocês ficaram sabendo mesmo do eclipse, né? E se teve essa movimentação também na rede social de vocês, ou se foi realmente só meu caso isolado. E vamos aproveitar. Eclipse, gente, é um sinônimo de mau agouro. É muito super, hiper, mega não recomendado a observação de eclipses, porque ele sempre traz situações desagradáveis, ele está sempre associado a situações de catástrofes naturais, mudanças políticas, invasões, quando era antigamente, né, os povos, os reinados, então era sempre sinônimo de enfraquecimento do poder. E hoje em dia não é diferente disso, a gente continua observando essa mesma manifestação, mas dentro de proporções completamente diferentes, tá? Então, na Espanha, por exemplo, a gente vê uma grande insatisfação política, muitas manifestações, muitas situações, trouxe uma vitória? Trouxe, mas eu acho que não foi exatamente o eclipse, tá? Foram outros aspectos que trouxeram essa perspectiva de vitória ali. E aí entra outras teorias C aí que eu não vou comentar agora nesse momento. Mas é basicamente isso. Então, traz essa situação também de descobertas, de coisas arqueológicas, de cidades submersas, de artefatos arqueológicos, enfim, muitas coisas os eclipses eles costumam trazer. Mas é interessante que mesmo depois de tantos anos, ainda assim é sinônimo de situações naturais e políticas, principalmente. Então, não era muito recomendado a observação. Mas eu acho, quanto uma pessoa estudiosa, que eu acho incrível e maravilhoso,
eu vou querer observar esse de agora lunar aqui no Brasil. Eu já tinha observado o outro que ocorreu aqui, mas nuvens e tava frio e tava chuva, né? Não foi muito legal. Então eu vou ver se agora, porque vai ser final de agosto, então a gente não vai ter um período tão grande de chuvas. Embora, claro, Marte no signo de água, no signo de Câncer, né? Ele traz um pouquinho mais de chuvas, que foi o que aconteceu, mas logo depois que ele passar para Leão, a tendência é que seja mais de novo um pouco de seca e muitos ventos. Ó, e o Marte ele vai entrar no signo de Leão no final de setembro de 2026. Então, eu realmente acredito que a gente vai ter um fim de ano mais seco. É provável, muito provável, tá? Porque aquilo que eu comentei, é Netuno, é Saturno, é Júpiter, tudo em signo muito seco. E aí a gente até tem o Plutão e o Urano em signos de vento, então marcando vento, né? Signos de ar, que trazem um pouco de umidade, mas não é umidade suficiente. Na época que a gente teve aquelas baitas chuvas, foi finalzinho aqui de Saturno com Netuno no signo de Peixes. Então, realmente, muita chuva, muita água. Agora a tendência é seca, ainda mais que é o que estão falando realmente dentro das previsões meteorológicas. Então, casa perfeitamente, se alinha perfeitamente com essa situação aí dos astros também. Então, continuemos, observemos-nos. Então, falando um pouquinho melhor sobre essa questão de experimentação, gente, eu vou contar pra vocês, eu vou contar minhas pérolas, rapidinho, tá? Eu tenho um dom de fazer besteira com coisas que eu sei que não é pra fazer. Então, quando, por exemplo, eu sei, não vai fazer tal coisa em lua nova ou perto de aniversário, eu vou lá e faço. A da vez, quase que eu fiz, mas eu me segurei. Eu consegui me segurar porque eu falei, botei a mão na consciência, rezei e falei, olha, não vou fazer isso. Eu ia cortar o cabelo. Gente, eu não corto meu cabelo tem uns 2 anos. Eu sou muito sistemática com corte de cabelo, sou muito maluca com isso. E meu cabelo, gente, vocês já devem ter visto, tá um fuzuê. Na outra rede social vizinha, eu volta e meia falo de cabelo, dou dicas que funcionam, coisa que eu faço, não faço, dá certo, dá errado, enfim. Aí eu falei, eu vou cortar, porque tem uma mulher que eu gosto que ela fazia só procedimento de hidratação, essas coisas, e ela tá cortando cabelo. E aí eu lembrei dela, vi que ela tá cortando cabelo, falei, vou cortar, vou agendar. Vou agendar aqui pra quarta-feira, dia 20 de agosto, né? Dia 19, 20 de agosto, bem na quadratura de lua, bem entre os eclipses. Assim, Amanda, vai lá, corta o cabelo no eclipse. Vai, minha filha. Muito bom. Com simbolismo de perda de vitalidade, com vários sinônimos de mau agouro. Vai lá, corta seu cabelo, vai. Fica anos sem cortar o cabelo e resolve bem no eclipse, né? Aí eu falei, não, vou me aquietar, vou esperar. Mês que vem eu vou aparecer aqui com cabelo Chanel pra vocês, tá? Enfim, gente. Teve várias outras situações, né? Eu tirei meus sisos, os 4 sisos de uma vez só. Foi um pouco antes do meu aniversário. Você tem que evitar fazer algumas coisas um pouco antes do aniversário, porque é um período também de recolhimento, onde a energia tá se assentando, né? Enfim. E eu peguei acho que uma lua cheia também. Falei, vou fazer, eu sou nova mesmo, só se vive uma vez, não tem problema nenhum. Eu sou mestra nisso. Para os outros eu super recomendo, eu sei das regras, né? Mas quando cabe para mim, eu falo, vou sobreviver, eu vou fazer, né? Tanto faz o contratempo. Aí agora que eu casei, eu tô um pouquinho mais ajuizada, juro, eu tô um pouquinho mais ajuizada, mas olha, eu sou mestre nisso. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Sempre assim. Socorro, mas tô melhorando nisso. Enfim, pessoal, de notícias é basicamente isso. A gente tá tendo, então, essa quadratura de lua, essa situação de ponto médio entre eclipses, né? Então tenham muito cuidado com compras, com negociações, promoções incríveis, tá? Verifiquem bem, não é que não possa aparecer alguma situação legal e boa durante o período de eclipse, mas a tendência de golpe, de prejuízo é muito maior e muito mais acentuada, então é muito importante esse zelo. Para quem não tá sabendo, eu também mudei os dias de publicação dos vídeos, por N motivos, não vou me alongar muito aqui, mas agora a gente tem vídeo novo na quinta, na sexta-feira e nos finais de semana, possivelmente no sábado à noite, é o que eu sempre espero que aconteça. Os membros têm sempre acesso adiantado ao conteúdo e alguns conteúdos extras, inclusive membros. Obrigada, gente. Eu tô com mais membros no canal. Muito obrigada. Por favor, gente, fala aí o que vocês querem de conteúdo, que eu vou montar um vídeo especial pra vocês, em especial pros membros do canal. Então, fale aqui pra mim. Eu sempre sei quem que é membro, quem não é, porque tem um desenho ali do lado, né? Então, fala ali pra mim, eu quero um vídeo de tal coisa, eu faço vídeo pra vocês, não tem problema, arrumo um tempinho na agenda e faço. E é isso. Aí tem outros 2 vídeos curtos. O vídeo curto, gente, é só pra encher
pra não ficar vazio, entendeu? Porque a plataforma também não gosta de muitos dias sem postar nada. Então, eu tô com uns vídeos curtos ali pra dar uma enchida na segunda e na terça-feira. E, gente, segunda-feira e terça-feira ninguém entra no YouTube. Então, não dá alcance. E aí é isso. Pra consultas, meu contato está aqui na descrição do vídeo, gente. É sempre uma alegria poder atender vocês. Me manda uma mensagem que eu explico como que funciona, falo dos trânsitos, falo dos eclipses. Às vezes esses eclipses não estão pegando o mapa de vocês, mas vocês estão sentindo o ziricutico. Tem também me perguntaram sobre gravidez, fertilidade, também vejo sobre isso. Sim, eclipse baixa a fertilidade, a vitalidade, então é muito importante se você quer ter filho, dar uma olhada nesses períodos para evitar. E não é assim, eu sou leonino, então não posso agora. Não é isso. Tem que ser grau exato, sempre o grau. Então eu sempre falo para vocês dos graus. Tem um curso aqui que se chama Astrologia Ágil, onde tem uma aula específica para você identificar os graus no seu próprio mapa e vários outros assuntos. Tem cálculo de mentalidade, cálculo de temperamento, é bem legal. Para quem quer aprender astrologia comigo, tem o curso de simbolismo astrológico, tem também curso de astrologia preditiva, eu dou aulas particulares, enfim, tem várias informações aqui na descrição do vídeo. Ativem as notificações para não perder mais nenhum conteúdo. E se você ainda não está inscrito no canal, por favor, né? Vamos se inscrever e ativar as notificações. Agora sim, gente, pode selecionar mais um conteúdo aqui da tela para vocês aproveitarem. E até semana que vem.